Olá, bem-vindos a um tutorial da Saga. Eu sou Felipe e hoje eu vou ensinar vocês a aplicar um efeito de luz como esse. É um tutorial bem simples, vai utilizar alguns modos de remesclagem no Photoshop. Então o que você vai fazer é abrir o Photoshop primeiro. Com o Photoshop aberto você pode abrir uma imagem de sua escolha. Eu vou utilizar uma imagem minha do Zombie Walk. Esse sou eu. O que a gente vai fazer agora é dar Ctrl J para duplicar a background e para uma layer, para que a background não seja modificada, certo? Então, o que eu vou fazer agora é dar Ctrl Shift U para dar uma desaturizada nessa imagem, tá? Porque eu preciso dela preto e branco para que eu possa mostrar os efeitos das luzes. O que eu vou fazer é criar uma pasta em cima dessa layer e denominar luzes. O nome dessa pasta, certo? Dentro dessa pasta eu crio uma layer. Eu vou criar uma layer. Essa layer vai ser utilizada para que eu possa possa fazer contrastes em cima dessa minha imagem. Então, contraste em radial, tá? Aqui, como vocês podem ver. E a escolha da imagem, da cor do contraste. Você vai utilizar uma cor sólida e do outro lado a transparência, tá? Então vamos escolher a nossa cor sólida. Eu vou utilizar o azul. O azul como uma cor sólida. Aqui, um azul meio claro, tá? E eu vou fazer a transparência, o contraste, perdão. Eu vou fazer aqui o contraste. Veja se gostou do seu contraste, o contraste que você fez, e coloque a layer no modo screen de mesclagem, tá? Eu, por exemplo, não gostei tanto da área que ele ocupou, então eu vou dar uma aumentada. Vou dar uma modificada também aqui na área aqui em cima que ele ocupou, que deixou um pouco mais claro. Hardness sempre no 0, tá? Pode ver que dá uma escurecida mesmo. Certo? E essa é a primeira luz, tá? Que eu tô fazendo. Ele meio que faz, uma Photoshop meio que faz um modo de iluminação meio artificial, tá? Deixa a cor um pouco intensa. O modo de mesclagem é usado para isso. Você denomina a layer como azul e faz uma outra layer. Nessa layer a gente também vai utilizar o modo de mesclagem. Dessa vez a gente vai escolher outra cor. Escolher uma cor mais puxada para o vermelho. Essa layer vai ser a rosa. Vai ser a luz rosa. Vou colocar no modo screen também. Tá aqui. E vou dar uma transformada. Ctrl T para transformar, tá? E como ele sempre deixa
um pouco mais escuro, eu também vou dar uma modificada aqui, nessa área que ele mexe. Porque aqui eu vou colocar também um modo de mesclagem. Aqui eu fiz uma nova layer. Eu vou denominar de amarelo. Obviamente eu vou usar o contraste amarelo. Procure por um amarelo não tão chamativo, tá? Para que ele tenha um contraste legal com as outras cores. Já que eu vou colocar ele um pouco para cima aqui, eu quero que ele meio que transpasse essas duas cores. Eu já vou dar uma modificada por aqui. Vou colocar ele no modo screen de mesclagem. Aliás, desculpa. Modo color burn. Aqui. Color burn de mesclagem. Ele ainda pode ocupar uma área maior. E é o que eu vou fazer. Eu vou transformar ele até que o modo de mesclagem nas duas cores seja bem visto, né? É isso. Tá aqui. Essa primeira parte ele é bem simples, tá? Aqui a gente pode fazer mais um efeito porque esse amarelo ficou um pouco escuro, contando com esses outros dois contrastes. Então eu vou criar uma nova layer e eu vou utilizar uma elipse. Vou utilizar um círculo mesmo aqui no meu rosto. E para dar um contraste mais interessante, tá? Eu vou usar um contraste linear dessa vez e branco, tá? Vou utilizar um contraste branco. Esse é o contraste que eu utilizei. Eu vou utilizar uma opacidade um pouco mais clara, né, para que não tenha tanta alteração, para que o rosto fique visível, né? Dá uma aumentada na elipse para que não fique tão pequeno, para que fique mais visível. Dá Ctrl D. E veja o resultado que ficou. Se você gostou, eu gostei desse resultado. Denomine a layer de círculo. E esse foi o círculo que você cria para adornar um pouco mais a imagem, né? Ainda tem um efeito de brilho que você pode usar, um efeito de faísca, que você pode usar no Photoshop com o pincel, com o brush, certo? Então você cria uma layer, denomine faíscas. Como a gente vai ter dois ou três tamanhos, eu vou fazer primeiro as faíscas pequenas, tá? Então aqui eu tenho o brush, F5, para ver como está o brush que você tá utilizando, tá? Veja o tamanho dele na tela e veja o que você pode fazer para que ele fique um pouco menos organizado, tá? Aqui eu vou utilizar o Skater, que já estava numa escala um pouco mais de bagunça, assim, né? O Size Jitter, que ele vai mostrar para você quantas pinceladas você vai dar. Eu não gosto de 30 pixels,
Tá vendo como fica? Eu vou colocar 5 pixels, porque ele vai ficar um pouco menor. E aí, caso tenha ficado muito pequeno, eu dou uma modificada depois, né? Aqui eu posso usar o smoothing mesmo. Eu vou dar uma organizada no count jitter, no count. Tá. Textura não, no brush não, transfer. É bom você dar uma vista na opacidade para que o brilho fique um pouco mais discreto, né? Eu acho que você consegue dar uma olhada em como o brush fica dando essa navegada pelo painel de brushes com o F5, tá? Ele tá aqui. Você vai ver que de aumentar o brush, o modo fica diferente. Vê? Eu vou deixar assim. Deixa no branco, tá? Vou dar mais uma aumentada. E vou fazer as faíscas. Pequenos brilhos que ficarem na imagem, pra dar mais uma adornada na foto mesmo, tá? Essas são as faíscas, as pequenas faíscas, né? Que acabaram virando médias. Então eu vou denominar como faíscas médias. Vou colocar um outro, umas faíscas um pouco maiores, faíscas grandes. Vou aumentar o brush. Vou fazer algumas faíscas grandes. Vou fazer uma layer de faíscas pequenas. É bom se o seu modelo for uma pessoa, você utilizar essas faíscas pequenas perto do rosto, para dar, ou para você deixar um pouco menos chamativo alguma área que você não queira. Tá grande ainda. Ou para você deixar dar um destaque a mais em alguma área, tirar a atenção de outra área, tá? Ou para você destacar o rosto mesmo, dependendo de como for a imagem, né? Então eu vou deixar um pouco perto do rosto dele, do meu rosto no caso, tá? Eu acho que ainda tá um pouco grande, então vou deixar assim. Você pode dar uma brincada, fazer um brilho meio que envolvendo ele aqui, tá? E é isso. Esse foi foi um efeito, mais ou menos, utilizando o modo de mesclagem, tá? Lembrando que dependendo do seu modo de organização, de como você vai estar fazendo isso, no meu caso eu meio que coloco um grupo para tudo. Então eu vou colocar um grupo também para as faíscas. Tá? E vou dentro desse grupo colocar todas as layers relacionadas. Você vê que é um efeito bem simples, qualquer um pode fazer. Ele é muito fácil de ser feito.
você pode usar qualquer tipo de imagem, né? Você pode ver que com esse modo de mesclagem você pode fazer qualquer tipo de coisa, assim, sabe? É bem legal, certo? Eu espero que tenham gostado, né, desse meu tutorial bem simples. E é isso aí.